Olá, meu nome é Bianca Fusinato, faço parte do grupo de Dinâmica Não Linear da UDESC CCT e fui orientado pelo professor César Menchen no trabalho de título Efeitos Relativísticos na Dinâmica do Mapa Padrão de Chirikov-Taylor. Sistemas dinâmicos podem ser vistos como um conjunto de equações que descreve o movimento. Esses sistemas são amplamente encontrados no nosso cotidiano. Por exemplo, no movimento de um carro, tem-se a velocidade e a posição que depende do tempo. A partir dessas duas grandezas e de condições iniciais do problema, descrevemos todo o movimento do carro. O movimento de planetas ao redor do Sol também é um exemplo de sistema dinâmico. Como último exemplo, um pêndulo simples é descrito pela posição e velocidade, ou seja, ao descrever seu movimento, teremos uma equação com essas duas grandezas. A dinâmica não linear estuda a classe de sistemas dinâmicos determinísticos, cujo comportamento é descrito pela teoria do caos. Por ser determinística, as equações de movimento necessitam de condições iniciais previamente conhecidas, para então estabelecer como o movimento se comportará num tempo posterior. Esta classe de sistemas é amplamente estudada, visto que na natureza há certos movimentos que, ao modificar as condições iniciais, os resultados convergem para soluções diferentes. Quando o sistema não linear mostra esta alta sensibilidade a condições iniciais, denominamos sistema caótico. Este padrão caótico é observado em diversos setores da ciência, na economia, nos movimentos atmosféricos e meteorológicos, na biologia, dentre outras. Nesta investigação, estamos interessados em estudar sistemas não lineares clássicos, que podem ser subdivididos em sistemas conservativos e dissipativos. No caso de sistemas conservativos, há a conservação do volume do espaço de fases, ao contrário do que ocorre com os sistemas dissipativos. Dentro de sistemas dinâmicos determinísticos, também vale destacar uma outra classificação, esta referente à matemática envolvida nas equações de movimento. Temos dois tipos, equações diferenciais e equações de diferença. Nas equações diferenciais, o tempo é contínuo, como, por exemplo, é colocado aqui as equações do atrator de Lorentz, onde notamos um sistema de equações diferenciais. Já as equações de diferença, o tempo é discreto. O conjunto de equações de diferença é dado o nome de mapa, e como exemplo, temos aqui o mapa logístico. Uma das classes de sistemas conservativos são os sistemas hamiltonianos, que surgiram como uma nova formulação que se diferencia da newtoniana. Ou seja, para descrever o movimento, não precisamos mais de um vetor força ou de um vetor de aceleração, pois determinamos as características do sistema por meio de conservação de energia. Por exemplo, na hamiltoniana descrita aqui, notamos que ela nos dará a velocidade e a posição do sistema por meio da soma da energia cinética e da energia potencial. Na literatura, um dos modelos mais conhecidos que pertencem a essa classificação é o mapa de Chirikov-Taylor. Este mapa descreve uma partícula movendo-se livremente sobre um círculo, sujeita a uma perturbação de intensidade K. Como parte desse trabalho, foi estudado este mapa bem como a reprodução do espaço de fases para diversos parâmetros de não linearidade K, juntamente com a difusão para este mapa, realizada com base no artigo da referência 5. Outra parte do nosso estudo se deve ao mapa padrão relativístico, onde estudamos o seu espaço de fases e a influência do parâmetro de relatividade beta e do parâmetro de não linearidade K na difusão desse mapa. Nessa figura, temos o espaço de fases para o mapa padrão relativístico com K igual a 0,5 e beta 10 na menos 3. O mapa padrão relativístico descreve a dinâmica de partículas carregadas no campo de pacotes de onda. Esses pacotes de onda podem ser excitados por um plasma devido à instabilidade intrínseca do plasma, ou como resultado de uma excitação externa do plasma por uma onda eletromagnética. O campo elétrico do pacote de ondas é descrito pela equação 1.
A hamiltoniana que descreve o movimento do elétron de massa m0 e carga -e no campo elétrico é dada pela equação 2. É interessante destacar a função delta-Dirac, que lembra os pulsos dados pelos chutes periódicos do mapa padrão. Partindo desta hamiltoniana, temos a equação 3, com a derivada da posição e a derivada do momento. Estas equações estão contínuas no tempo, mas nosso interesse é encontrar o mapa, ou seja, discretizar a equação 3. Com o auxílio desta figura, integramos estas duas equações e chegamos na equação do mapa padrão relativístico. Nesta equação, K representa o parâmetro de não linearidade, o beta, o parâmetro relativístico, x, a posição da partícula e y, o momento desta partícula. Para o caso em que beta igual a zero, recuperamos as equações que descrevem o mapa padrão. Sobre diagrama de difusão, aqui trouxe uma ilustração que mostra a influência do parâmetro de não linearidade K afetando a difusão do mapa. Para isso, foram colocadas 4 curvas representando 4 valores de beta diferentes, onde para beta igual a zero é a curva do mapa padrão. Para esta imagem, foram utilizadas 1000 condições iniciais aleatórias, iteradas 5000 vezes. Aqui estão as referências utilizadas nesta apresentação. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada também ao professor César pela oportunidade de aprendizado, à FAPESC, ao Governo de Santa Catarina e ao CNPq.